Eu quero saudar a todos os irmãos e amigos que estão conectados conosco. É uma alegria ter você novamente nesse culto para adorar o Senhor e para receber a palavra. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e lhe acrescente algo mais para a glória de Jesus. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Deus amado, por essa ferramenta que o Senhor nos dá, ó Deus, que é a internet, que nos permite chegar, ó Deus, nos lares ou nos celulares ou nos computadores de várias pessoas que estão conectadas conosco. Pai, que o Espírito do Senhor de fato use esse instrumento, haja nas vidas e nos corações, libere bênção e traga edificação e crescimento a cada um. Deus, eu já te dou graças em nome de Jesus. Amém. Nos abraçando, e quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. E sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Vamos com palmas. Damos boas-vindas para o Rei da Glória. E sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir
fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação eu caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Na salvação eu caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, Meu estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende tudo que sou. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende, e tudo que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende, tudo que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende, o que sou é Teu. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus nessa hora. E se você tem a sua Bíblia ou tem o seu aplicativo no celular, eu quero ler Mateus capítulo 5, versículos 13 até 16, onde nós temos as palavras de Jesus. Vocês são o sal da terra,
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Esse trecho, ele está inserido no Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de Jesus, onde Jesus trouxe muitos ensinamentos, onde Jesus aprofundou ensinamentos que já haviam sido liberados na lei, no Antigo Testamento. Jesus, ele trouxe uma nova definição, ele de fato ampliou, enfim, vamos usar esse termo, ele arredondou esses ensinamentos para o Novo Testamento. Por isso, esses 3 capítulos do Sermão do Monte têm um conteúdo realmente extraordinário. E se a Igreja de Deus entender e praticar só o que está escrito aqui, com certeza ela será muito abençoada. As vidas serão transformadas e o testemunho será extraordinário. Mas eu quero me deter especificamente nesse trecho que eu li. Jesus está reunido com os discípulos, primeiramente, mas também está rodeado de uma multidão. Portanto, ensinamento específico para discípulos e também o ensinamento às multidões que o procuravam para ouvi-lo, para receber dos seus ensinamentos. Então aqui Jesus ele usa figuras, né, coisas comuns do dia a dia. Ele usa o sal, todos conhecem o sal. E ele usa a luz, todos conhecem luz. E ele pega, né, essas coisas que todos conhecem e traz uma aplicação, traz um ensinamento aos seus discípulos e também às multidões. E é claro, isso foi registrado aqui nas Escrituras, portanto, esse ensinamento ele também é para cada um de nós. Jesus quer que nós atentemos àquilo que ele fala aqui, façamos uma avaliação, uma análise profunda da nossa vida e reajustemos, talvez, aspectos da nossa vida que não estão plenamente afinados com aquilo que Jesus está ensinando e que ele gostaria que os seus filhos aprendessem e colocassem em prática. Primeiramente, Jesus diz: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Então, todos em casa usamos o sal, portanto, é um ingrediente muito comum, muito conhecido. Mas Jesus diz: vocês são o sal da terra. E quando Jesus fala terra, ele não está falando da terra, do chão. Terra aqui significa pessoas. Terra significa um lugar onde habita uma multidão. Então Jesus, ele se refere aos seus filhos como sendo sal. E veja bem que Jesus diz: vocês são o sal. Jesus não está dizendo seria bom que vocês fossem, seria aconselhável que vocês fossem. Não, Jesus ele é taxativo, ele diz: vocês são o sal da terra. Porque quem tem compromisso com Jesus, quem recebeu a Jesus, quem de fato é filho de Deus, ele necessariamente precisa ser sal. É algo que naturalmente precisa acontecer na sua vida. Agora, quando Jesus fala em sal, o que ele está querendo dizer? A que ele se refere? E aí nós temos que olhar rapidamente quais são as funções do sal. E uma das funções do sal é temperar. Então o sal, ele tempera, ele dá sabor. Então nós, como cristãos, temos que ser as pessoas que temperam a sociedade. E convenhamos, irmãos, nós vivemos numa sociedade que se afunda cada vez mais na iniquidade,
onde a maldade cresce, onde as pessoas cada vez mais se distanciam de Deus, dos princípios e dos valores que Deus tem liberado nas Escrituras. E é exatamente neste meio, neste ambiente, que o Senhor diz: vocês são o sal da terra. Então é nesse ambiente que nós temos que operar e agir como tempero. O que significa isso? Através da nossa vida, nós precisamos demonstrar às pessoas que é possível sim viver uma vida diferente, que é possível sim agradar a Deus através da nossa vida. Então, ser tempero é nós, pessoalmente, assumirmos uma vida cristã comprometida com o Senhor e nós vivermos esta vida sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento, no meio onde nós transitamos no nosso dia a dia. É exatamente ali, né, no trabalho, na escola, na vizinhança, no mercado, em qualquer lugar onde nós andarmos, nós temos que agir, temos que operar como tempero. Temos que simplesmente exercer a nossa vida cristã, viver a nossa vida cristã com muita naturalidade, para que as pessoas, ao olharem para nós, elas fiquem com desejo de conhecer o Senhor. Então, é muito importante que você e eu avaliemos como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Se de fato a nossa vida, ela traduz o senhorio de Jesus em nós, se a nossa vida traduz realmente o governo do Senhor Jesus sobre nós, se de fato nós estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, é o estilo de vida que Deus deseja que os seus filhos vivam. E eu creio que nós, como cristãos, precisamos, de fato, parar, analisar profundamente a nossa vida e tomar decisões para cada vez mais nos aproximarmos desse Senhor e podermos liberar essa vida cada vez mais abençoada, transformada, totalmente movida pelo Senhor e pela palavra do Deus vivo. Então, primeira coisa, o sal, ele tempera. Segundo lugar, o sal, ele gera sede. Quando você usa muito sal, você fica com sede. Normalmente depois de um bom churrasco, não é verdade? Meio salgadinho demais, a gente tem sede e bebe água. Então, ser sal significa que nós precisamos gerar na vida dos outros o desejo de conhecer aquilo que está em nós, ou aquele que está em nós. Sabe, quando a gente realmente vive a vida cristã, quando a gente é uma pessoa comprometida, quando a gente é uma pessoa alegre, que vive a alegria da vida cristã, quando a gente é uma pessoa feliz, por causa de Jesus, não é que a gente não vá ter problemas, vamos ter problemas, mas como nós temos Jesus como Senhor e como nós cremos que o Senhor sempre está no controle da nossa vida, isso não vai nos abalar, não vai nos perturbar, não vai roubar a nossa paz, não vai roubar, enfim, a nossa alegria. E quando a gente vive essa qualidade de vida, com certeza nós estamos gerando sede na vida das pessoas. Quando o nosso testemunho de vida, ele está plenamente afinado com este Deus, as pessoas vão olhar e vão pensar, mas como é possível alguém viver esta qualidade de vida? Vai gerar sede, e muitos vão nos procurar, vão perguntar qual a razão de nós conseguirmos viver esse nível de vida nesse contexto tão difícil no meio do qual nós estamos, e nós vamos poder, com muita naturalidade, falar de Jesus e dizer a essas pessoas que a causa desse estilo de vida que nós vivemos é Jesus no controle do nosso ser. Então, o sal, ele tempera, mas o sal gera sede. E uma terceira característica do sal é que ele conserva. É comum ainda no interior hoje pessoas prepararem o famoso charque, que é um prato que muitos gostam, especialmente no interior, e esse charque, ele é conservado pela aplicação de sal.
ele é totalmente coberto de sal e aquela carne vai secando e ela não deteriora, ela não estraga, porque o sal, ele preserva aquela carne e logo depois fica aquele prato saboroso, pessoas fazem o carreteiro, fazem outros pratos, coisa gostosa, mas o sal foi chave para a preservação daquela carne, para que então se pudesse preparar os pratos que as pessoas tanto gostam. É assim que deve ser a vida de um cristão, nós temos que ser aqueles que preservam, que conservam. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida cristã, ela tem que impactar a sociedade. As pessoas estão indo de mal a pior, mas a nossa vida tem que ser tão firmada nos princípios e na verdade de Deus, que a gente possa ser um instrumento para barrar o crescimento, o incremento dessa maldade. Sabe, a gente tem que, com o nosso testemunho, com a nossa vida, de uma forma ou de outra, cooperar para que as pessoas, elas entendam que não é andando naquele caminho de maldade que elas vão alcançar alguma coisa. Então elas têm que olhar para o nosso estilo de vida e perceber que mesmo você não praticando aquelas coisas, mesmo você não fazendo aquilo que elas fazem, você é feliz, você é alegre, você é uma pessoa bem-sucedida, e isso vai causar impacto e vai servir como algo que preserva, porque de repente as pessoas, elas vão entender que elas precisam recuar das suas práticas, precisam se voltar para Deus, e que é exatamente ali que elas vão encontrar a qualidade de vida que elas estão querendo e estão buscando nos caminhos errados. Não vai ser ali que vão encontrar alguma coisa. Então nós, como cristãos, temos que ser o sal. Jesus diz, vocês são o sal da terra. E aí ele diz assim, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Eu estava examinando alguma coisa a respeito disso aqui, consultando algum material, e ali então eu descobri que naquele tempo se usava o sal que era extraído da beira do Mar Morto. E esse sal, ele tem algumas qualidades um pouco diferentes, né, de outros sais, e se misturado com alguma outra coisa, ele perdia o seu sabor. Então era comum, por exemplo, naquele tempo de Jesus, você ver sal nas escadarias do templo, porque o sal era colocado ali para as pessoas pisarem, dar maior segurança para as pessoas caminharem, porque o sal era um sal grosso, então as pessoas caminhavam sobre aquele sal. Também era comum, às vezes, as pessoas simplesmente colocar o sal nas estradas, porque, né, impedia que houvesse barro e era melhor, né, de caminhar e até mesmo de animais ou carruagens, ou outras coisas se deslocarem. Então, naquele tempo, era comum o sal perder o seu sabor. E então ele era, simplesmente só servia para ser pisado. Só servia para ser pisado. Né? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Então, nós não podemos perder o sabor. Nós não podemos perder a nossa qualidade de sal. Como cristãos, nós precisamos nos reavaliar constantemente para ver se a gente está realmente cumprindo o nosso papel de sal. Jesus diz, vocês são o sal da terra. E se Jesus diz que nós somos, então nós somos. E temos que ser, e temos que nos empenhar na nossa comunhão com Ele, para entendermos cada vez melhor como Ele quer que a gente viva, para que nós possamos desempenhar essa função de sermos o sal da terra. Mas uma segunda coisa que Jesus diz aqui é, vocês são a luz do mundo. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo. E você também compreende muito bem a importância da luz e aquilo que a luz realmente oferece, aquilo que ela faz. Então a luz,
ela ilumina e, é claro, é de um valor inestimável aquilo, né, que a luz proporciona às pessoas. E aí Jesus pega essa figura da luz e diz: vocês são a luz do mundo. É um desafio e é uma responsabilidade. Porque a luz, o que ela faz? Ela ilumina o caminho por onde as pessoas devem passar. A luz, ela clareia para que as pessoas possam observar o que está ao seu redor. E se nós não desempenharmos essa nossa função de luz, as pessoas serão prejudicadas no seu entendimento e, é claro, na sua forma de viver e de caminhar, porque não terão referência, não terão um modelo, não terão uma luz brilhando para ajudá-las exatamente nesse propósito. Então é muito importante que você e eu entendamos: Jesus nos coloca como luz, pessoas para iluminar o caminho para aqueles que não conhecem. Agora, Jesus também diz que se a nossa luz for em trevas, que terríveis trevas serão. Se o povo de Deus não entender o seu papel, não exercer esse papel, não viver a sua vida de fé, não viver a sua vida de obediência, não viver a sua vida de relacionamento, não viver a sua vida de testemunho, com certeza as pessoas ao redor serão tremendamente prejudicadas. Por isso, é tão importante que a gente constantemente repense nas colocações de Jesus. Esse ensinamento, ele é muito forte, ele é muito importante. Vocês são a luz do mundo. E aí, para fortalecer o argumento, Jesus diz: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não dá para esconder uma cidade do alto de um monte. Eu sempre compartilho que eu sou natural da cidade de Carazinho, vim de lá para Porto Alegre, e quando eu ia de férias para aquela região, a gente via a cidade de longe. Se a gente chegasse à noite, se enxergava de muito longe, porque Carazinho é uma cidade que está edificada em cima de um planalto, de uma parte mais alta. Então, a mais de 50 quilômetros, você já via as luzes da cidade. Então, é uma cidade que não dá para esconder. Por quê? Porque ela está em cima de um planalto. Assim deve ser a nossa vida. Jesus usa essa figura. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não dá para esconder. Todos vão perceber, vão ver as luzes, vão perceber os prédios, as casas. Não dá para esconder. Assim deve ser a nossa vida. Nossa vida tem que ser uma vida transparente, tem que ser uma vida para a qual as pessoas olhem e vejam Jesus reinando em nossos corações e controlando os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossas reações. Mas Jesus, ele diz ainda mais, ele diz também que nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Seria a maior estupidez, não é verdade? Você acender uma lamparina e botar um cesto por cima. É óbvio que ela não vai iluminar nada a não ser o próprio cesto no seu interior. Então ninguém vai acender uma lamparina com esse propósito, porque a lamparina se acende para que ela ilumine o ambiente. Mas também Jesus continua e diz: mas colocá-la num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. E era comum, nos tempos de Jesus, as pessoas nas paredes colocar uma pedra que sobressaía bem no alto, e ali eles colocavam aquela lamparina para que as crianças não pudessem derrubá-las e gerasse uma catástrofe, uma tragédia, e nem bichos e animais que eventualmente circulassem pudessem tocar e derrubar aquela lamparina. Então ali ela ficava no alto e ela iluminava todo aquele ambiente.
E é isso que Jesus requer dos seus filhos, que onde quer que nós estivermos, nós iluminemos todo o ambiente com a nossa vida cristã. Que as pessoas vejam em nós o reflexo da glória de Jesus e, consequentemente, percebam que Jesus é real e que ele verdadeiramente transforma uma vida. E então, Jesus conclui esse ensinamento e diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Então, o grande conselho, a grande recomendação, o grande desafio de Jesus: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. A nossa luz tem que brilhar diante das pessoas. As pessoas, elas precisam olhar para nós e ver Jesus Cristo na nossa vida. Que nós estamos reproduzindo o caráter do Senhor. Que de fato o amor do Senhor está nos controlando e nos dominando. Portanto, nós somos pessoas que amam assim como Jesus amou. Então, ser luz é exatamente repercutir os aspectos do caráter de Jesus no nosso relacionamento com pessoas, para que as pessoas, ao verem isso, entendam a transformação que Jesus opera. De fato, nós precisamos viver o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21. É desafiador tudo isso, mas esse é o chamado de Deus. Esse é o propósito de Deus. E, portanto, esta é a orientação muito forte, muito firme do Senhor Jesus aqui no nosso texto. Por que nós temos que deixar nossa luz brilhar? Para que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Jesus e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, eu creio que a gente precisa sempre de novo fazer essa reavaliação da nossa vida. Precisamos olhar a palavra de Deus e depois observar a nossa própria vida, se essa palavra está sendo vivida, se nós estamos entendendo esta palavra e se nós estamos colocando em prática essa palavra no nosso dia a dia. Repito, mais do que nunca, Deus precisa hoje de filhos e filhas verdadeiramente comprometidos com Ele e com a sua palavra. Precisamos sempre de novo nos voltar a esta palavra, meditar nela, procurar compreender os princípios que ela nos ensina e botar em prática e orar para que o Espírito Santo haja em nossos corações, para que a glória de Deus se derrame sobre as nossas vidas, que a gente possa verdadeiramente colocar em prática tudo isso, possa ser um povo que cada vez mais viva para o Senhor, que de fato leve a sério a vida cristã, que se desvencilha daquilo que quer afastar, daquilo que quer travar, daquilo que quer prender, e seja um povo que mais e mais se expõe a Deus e a sua palavra, para que o Espírito tenha acesso e vá movendo no nosso interior, vá trabalhando nas diferentes áreas da nossa vida e nos faça filhos e filhas cada vez mais santificados, cada vez mais transformados e que cada vez mais possam reproduzir a vida e o caráter do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, quero colocar a sua vida diante do Senhor, para que de fato você possa ser sal, você possa temperar, você possa gerar sede, você possa conservar. Que você seja sal no meio onde você transita no seu dia a dia. E que você possa ser luz. Uma luz que está no lugar mais alto e que brilha com toda a sua intensidade para revelar Jesus às pessoas e para mostrar o caminho por onde Deus quer que as pessoas caminhem. Coloque-se na presença do Senhor. Senhor meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa
que está conectada neste culto. Senhor, a palavra ela é muito desafiadora, a palavra ela é muito forte. Ela de fato requer de nós que somos filhos e filhas decisões, compromissos, posicionamentos cada vez mais sérios, porque vivemos no meio de uma sociedade que cada vez mais se deteriora, uma sociedade onde a maldade infelizmente aumenta cada vez mais, onde a incredulidade aumenta, onde pessoas se afastam cada vez mais daquilo que é certo e é correto, que o Senhor ensina nas Escrituras. Senhor, em nome de Jesus eu quero orar por cada pessoa, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe nessas vidas, Senhor, que o Espírito de Deus se derrame sobre cada um de uma maneira muito forte, muito intensa, Pai. Pai, para que verdadeiramente o caráter dos teus filhos seja moldado pelo Senhor constantemente. E, ó Deus, os teus filhos sejam o sal da terra, os teus filhos e filhas sejam a luz do mundo. Pai, eu libero a tua graça e a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Mas também quero ainda orar por pessoas que têm problemas. Se você está doente, se você está enfrentando uma crise na sua família, talvez você está enfrentando uma dificuldade financeira, talvez você tenha problemas de alma interiores, você sofre de insônia, tem muita angústia, tem, enfim, seus sentimentos meio bagunçados. Deus, pelo Espírito, é aquele que ajusta a nossa vida. Por causa da obra da cruz, Deus é aquele que opera milagres em nós. E eu queria orar, queria desafiar você a colocar a sua necessidade diante de Deus. Faça isso com fé. Creia, o Senhor é real, Ele está aí contigo. Ele vai tocar a tua vida, Ele vai te abençoar. Senhor Deus, eu quero ainda colocar diante do Senhor as pessoas que têm necessidades. Pai, com certeza há pessoas enfermas que estão conectadas nesse culto. Há pessoas, meu Deus, que passam lutas dentro da sua casa, com a sua família. Senhor, há pessoas que talvez estejam passando por dificuldades financeiras. Pai, vivemos essa crise mundial que tem, ó Deus, gerado uma inflação cada vez maior, tem elevado preços de uma maneira que nos deixa assustados. Senhor, por isso eu quero orar para que o Senhor, que é Deus, que está acima de tudo isso, o Senhor estenda a sua mão e o Senhor abençoe a cada pessoa em nome de Jesus, que o Senhor lhes dê vitória, que o Senhor opere transformação, que o Senhor, ó Deus amado, faça milagres. Deus, em nome de Jesus, faça milagres. Pai, que mais e mais milagres sejam operados pelo Senhor. Pai, que as pessoas experimentem esse sobrenatural. Pai, sejam transformados de uma maneira miraculosa. Deus, pelo poder do Senhor, isso gere louvor, gere honra e glória ao teu santo nome. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, colocando cada necessidade em tuas mãos e já te dando graças, porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre, e tu és o Deus que ouve e atende a oração daqueles que confiam no teu nome. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Antes de encerrar, só rapidamente os avisos. Na sexta-feira, nós temos rede de casais, às 20 horas. Venha, participe como casal, receba a palavra, receba a oração. O diabo tem atacado as famílias. Precisamos fortalecer as famílias para que o diabo não prevaleça em nenhum lar, em nome de Jesus. Fim de semana, nós temos as nossas atividades normais. Sábado, livres. Você está convidado, jovens. Domingo, culto da família, 9 da manhã e às 19 horas. Venha, participe e seja abençoado. Só um aviso especial, a partir deste domingo, nós vamos novamente circular ônibus. Vai ter um ônibus circulando pela manhã e vai ter um ônibus circulando à noite. Então, você que gostaria de vir com ônibus, você deve acessar as nossas redes sociais, porque ali nós temos o roteiro, ali tem as ruas por onde os ônibus vão passar, e você deve se deslocar da sua casa até a rua mais próxima. Esse ônibus vai estar identificado com a placa luterana. Então você sabe
porque esse é o ônibus que você deve pegar para vir ao culto e depois ser novamente levado para a sua casa. Então isso é importante. E o último aviso, lembrando que no outro final de semana, 25 a 27, nós vamos ter os encontros com Deus, homens e mulheres. Inscreva-se, prepare-se, participe e seja abençoado. Muito obrigado por você ter participado desse culto. Foi um prazer, uma alegria muito grande ter tido você na nossa companhia. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua casa, em nome de Jesus.